Hello! Tudo Oi, bem, amor, tudo e você? tudo bem. Que delícia te ver por aqui. Sim, sua linda Xaxá. Tô te chamando aqui não só porque você é minha amiga, não só não porque você é minha amiga, mas porque eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, a forma como você leva a sua vida e o quanto você consegue mudar a vida das outras pessoas. E eu acho que você pode agregar muito aqui pra gente. O seu papo, o seu assunto tem tudo a ver com o que eu tô tentando trazer aqui. Só dando uma introduçãozinha, eu vou deixar você se introduzir, mas eu faço questão de te introduzir um pouquinho. A Chá tem uma história de vida incrível que muitas pessoas poderiam entrar em depressão e se perder, e a Chá usou isso como força e um recurso para, dar a volta por cima e se tornar essa mulher que ela é hoje, que pode influenciar e mudar tantas vidas. Ela se encontrou aí no meio de coach, né? Ela trabalha com desenvolvimento pessoal e realmente, Chay, assim, eu tenho muito orgulho e eu quero te parabenizar aqui em público pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, pela pessoa que você tem construído e pelo seu trabalho mesmo, por influenciar e mudar tantas vidas. Agora, eu queria que as pessoas todas, Obrigada. o mundo merece te conhecer e conhecer o que você tem feito, que é tanta diferença, de verdade. Jé, muito obrigada. Para mim é ainda mais honroso ser tão bem falada por uma pessoa como você, que eu também admiro tanto. Fico muito feliz que nós sejamos aí amigas tão íntimas, tão próximas, que a gente pode trocar tanta figurinha de experiência e de coisas que a gente viveu. E eu queria te agradecer Com muito por certeza. esse convite. Tenho certeza que nosso papo vai ser uma delícia. Vai ser incrível. Então, gente, muito prazer. Meu nome é Chaires, eu sou coach, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há 4 anos. Só para contextualizar o que a Gé falou, acho que os dois grandes acontecimentos que a Gé se refere aí ao longo da minha vida foram a perda de duas pessoas muito importantes na minha vida. Aos 18 anos eu perdi o meu pai num acidente de carro e há 6 anos atrás eu perdi a minha irmã mais velha para um câncer. Foi uma coisa absolutamente devastadora, absolutamente rápida e que com certeza essas duas perdas são muito de quem eu sou hoje. Fizeram muito parte das minhas decisões de vida, né? Eu acho que principalmente com o falecimento da minha irmã, eu senti uma urgência de viver muito grande, assim, né? Eu vi minha irmã quando ela faleceu, ela tinha 31, e isso me fez parar para pensar que a gente pode morrer a qualquer momento, né? E eu não falo isso sob uma ótica dramática, eu falo isso sob uma ótica realista. Você não se vitimiza, né? A gente de fato pode, qualquer um de nós, né, ir embora. E aí isso me fez muito questionar assim, eu tô fazendo valer o meu tempo aqui? Eu tô fazendo o que eu vim fazer? Eu tô sendo a pessoa que eu vim ser? Na época eu era publicitária, eu já não gostava de algumas coisas do mundo corporativo, do mercado publicitário, eu não gostava da vida que a publicidade me proporcionava, então eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha uma vida equilibrada, eu trabalhava para viver. Aliás, eu vivia para Vivia pra trabalhar, trabalhar. o que era terrível. E aí, enfim, eu fiz o meu processo de transição. Hoje eu sou coach há 4 anos. E quando a Jai me procurou para a gente conversar, eu fiquei pensando muito em abordar um tema que é um tema que eu converso muito por aqui com a grande maioria das pessoas que eu atendo, né? O meu público majoritariamente é feminino. Acho que nós mulheres acabamos tendo uma abertura maior para processos terapêuticos no geral, para processos de autoconhecimento. Graças a Deus os homens agora estão acompanhando a gente, eu fico muito feliz com esse movimento. Eu mesma tenho alguns coaches homens que eu adoro atender. Mas uma coisa que eu estava contando para a Gé, muito que eu vejo nos meus atendimentos, é a dificuldade que a gente ainda tem de se preencher de nós mesmas, né? Como é difícil ficar bem na própria companhia, como é difícil ter tempo livre, né? Como é difícil a gente calar um pouco os estímulos externos de trabalha e tem vida social, e sai com o namorado, e sai com as amigas, e opa, peraí, de repente, será que eu tô fugindo da minha própria companhia? Será que eu não sei o que fazer com o meu tempo livre quando eu tô só eu comigo mesma? Uhum. Esse
porque eu vi muitas pessoas enfrentarem no começo da quarentena, né? Uhum. De repente, nós estávamos obrigados a ficar isolados, cada um na sua casa, o trabalho passou a ficar dentro de casa, e aí o tempo que a gente tinha livre para extravasar, para estar com os amigos, para estar na vida social, Não existe de mais. repente, agora não existe mais e a gente fica dentro de casa. E eu vi muitas pessoas procurarem o meu processo diante de uma angústia de assim, o que eu faço com esse tempo, né? Quais são os meus Isso, desculpa, te cortei, mas isso sim ficou mais intenso na quarentena, né? Mas é muito comum no dia a dia. Eu acho que hoje, o que eu acho muito importante, e isso é tipo, é o fundamento do que eu tento trazer aqui, é o autoconhecimento, é o amor próprio, é a autoestima, porque quando você se conhece, você se ama. Quando você se ama, você tá bem com você mesmo, você consegue interagir com outras pessoas, você consegue, sabe, brilhar. Então, isso é muito importante, é você encontrar o seu caminho, né? Então, na quarentena, realmente, eu acho que problemas psiquiátricos surgiram muito porque as pessoas, aquela via de escape, né, não existe mais. De, putz, vou sair para comemorar, vou sair para brindar, vou sair para ver minhas amigas, sabe, os nossos hobbies e as coisas que a gente gosta de fazer, não existe mais, de repente. Então, as pessoas começaram realmente a entrar num processo de sofrimento, de tristeza, mas isso acontece também num momento antes da pandemia, pós-pandemia, sempre vai acontecer. O que acontece? Se essa pessoa tivesse, eu acho, você me corrija se eu estiver errada, se essa pessoa tivesse bem com ela mesma, já antes da quarentena, talvez na quarentena ela não tivesse esse tamanho sofrimento, Com certo? certeza, você usou, já, na minha opinião, um termo muito bom, que é o escape. A vida social como entretenimento, ela é boa. Agora, a vida social como distração ou como escape, ela pode ser perigosa, porque ela pode estar me distraindo das minhas questões reais e Sim. ela pode estar me desviando, me ocupando de coisas que são muito importantes de eu olhar naquele momento, né? Então, assim, quando a gente para perceber que, pô, se eu não tenho vida social, ou se eu não estou sempre rodeada de pessoas, ou se eu não estou sempre num lugar com muita gente, eu fico desconfortável de estar na minha própria companhia, é aquilo que a gente fala da solidão, né? Solidão não é sobre estar fisicamente sozinha. Você pode estar com uma pessoa do seu lado e se sentir extremamente solitária, Exato, né? isso é Mas, interessantíssimo. mas a solidão é estar desconfortável de estar na própria pele. Né? Então, assim, por exemplo, eu estar em casa e aí eu perceber que eu não tenho nada programado para as próximas 2 horas, e a primeira coisa que eu fazia é pegar o celular para mandar mensagem para ver se alguém quer me encontrar, e aí eu fico no Instagram para olhar a vida de todo mundo, porque eu não tenho tempo para olhar para a minha vida. Então, assim, esse tempo livre, para algumas pessoas, enfim, vamos fazer uma claquete óbvia. A pandemia foi um desafio para todo Tá mundo. sendo, né? É uma questão muito difícil para todos nós. É um momento de muita reflexão e de muitos desafios. Mas o que eu quero dizer, esse desafio pode ser muito menos dolorido e muito mais agradável para quem, de alguma forma, já está bem de estar na própria pele, né? Já sabe o que gosta de fazer, quem é, o que quer. Eu vou tentar tangibilizar aqui um pouquinho o que eu falo com esse gostar da própria companhia. Está muito relacionado a você ter hobbies, a você saber quais são os seus assuntos de interesse. Então, por exemplo, muita gente aqui no meu processo, a gente começa a destrinchar a vida da pessoa e a pessoa fala, então eu estava pensando em fazer um curso de tal coisa, mas né, eu não vou pagar, vamos dizer, a pessoa vou inventar, ela é arquiteta, ela fala, eu estava pensando aqui fazer um curso de culinária, mas é mó caro, né, e o que eu vou fazer com E é fora da culinária? minha área, é. A gente tem uma cabeça de assim, se não entra no currículo, eu não deveria fazer, né, e aí eu tendo a sempre a trazer a pessoa e lembrar assim, você não está nessa vida para ser um currículo, você E não está outra, nessa. o que a gente sabe do futuro? Ontem você era publicitária, hoje você já virou coach. Eu era administradora de empresas, formada em administração de empresas, trabalhei em multinacional, depois virei modelo, depois agora estou investindo nessa minha rede social. Enfim, as coisas mudam. Então, assim, por que não investir no que você gosta, sabe? Poxa, se você gosta de cozinhar, vai fazer um curso, vai que um dia você se especializa nisso e começa a trabalhar e ser feliz. Porque acho que muitas vezes as pessoas, pelo que eu enxergo, as pessoas elas trabalham
pensando no financeiro, porque eu preciso pagar minhas contas, óbvio, isso é importante. Mas você tá feliz no que você tá fazendo? Isso é, assim, importantíssimo, sabe? Porque eu acho que o trabalho não pode ser só aquela coisa que vai te dar o seu sustento, né? Ele tem que te sustentar em outro lado também. Acho que ele tem que te sustentar emocionalmente, te preencher emocionalmente, porque muitas vezes a gente trabalha muito mais tempo do que a gente vai estar com a nossa família, fazendo nossos hobbies, ou seja, tem que ser uma coisa agradável, Com né? certeza. E nesse exemplo da arquiteta com o curso em culinária, 3 coisas podem acontecer dessa situação. Ela pode, de fato, um dia virar chefe de cozinha. Ela pode, em algum momento da carreira dela, conseguir conciliar a arquitetura e a gastronomia. Então, por exemplo, Exato. ela cria espaços onde tem uma experiência gastronômica. Ou ela pode só ter um hobby de culinária, mas ainda assim, eu pergunto para ela, qual é a finalidade de um hobby? A finalidade de um hobby é te fazer feliz, é te Exato. fazer se autoexpressar. Então, quando você dá vazão para um assunto de interesse seu, para as coisas que você gosta, você está se expressando no mundo. Na pior das hipóteses, pior, entre aspas, ela vai ter feito um curso e provavelmente ela vai ter conhecido pessoas que ela vai criar uma tribo da galera da culinária, que ela E vai ela poder... vai adquirir conhecimento. Poxa, adquirir conhecimento. Conhecimento é a única coisa que a gente leva. Dinheiro pode ir embora, coisas materiais podem ir embora, pessoas queridas podem ir embora. Conhecimento é a única coisa que a gente tem, não é Com mesmo? certeza. E E agora é você uma trouxe. bagagem que ninguém leva, Ninguém né? lê, ninguém tira, ninguém tira. E você falando da quarentena, o que eu tenho visto muito, Chá, são pessoas trazendo hábitos muito nocivos à saúde, tanto psicológica quanto física. Então, assim, eu vi uns estudos que o consumo de álcool aumentou, assim, 70%, sei lá quanto por cento que em litros que aumentou de álcool vendido, porque as pessoas não se bastam, literalmente isso, elas não se bastam com a sua própria companhia, elas acham que elas têm que extravasar, vai extravasar com álcool, com cigarro, com drogas, enfim. Então, é uma questão muito que eu acho muito importante a gente trazer essa questão de se conhecer. Agora, a questão que eu queria trazer para você. A gente está tendo aqui uma consulta grátis com a coach Charis, Manda bala. maravilhosa. A pergunta é como? Porque é muito fácil na teoria a gente virar e falar para a pessoa: não, você tem que ser assim, você tem que se amar, você tem que se aceitar. Né? Como? Como que a gente. Como que eu imagino que seja um trabalho diário, difícil, não é uma coisa fácil, mas como começar? Gé, acho que sua pergunta é excelente. E assim, o que eu mais enxergo que a gente pode fazer é investir em você mesma, né? Eu uso essa frase assim muito. Seja o seu maior investimento. E aí, por investimento, eu estou falando de 3 recursos. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de energia e eu estou falando de dinheiro, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa começar a investigar o que tem dentro da gente, tá? Cada um de nós tem várias qualidades e defeitos, tem vários assuntos que a gente se conecta mais. A gente precisa começar a investigar isso. Então, assim, quais são os assuntos? Quem quiser pode anotar essas perguntas e depois se responder, porque eu acho que vale muito a pena. Quais são os assuntos que eu posso passar horas e horas e horas conversando com os meus amigos? Quais são os temas que eu leio muito a respeito? Quais são as coisas que as pessoas me pedem muito ajuda? Né? Então, assim, quando você começa a mapear um pouco do que você gosta, do que você é boa e do que você tem facilidade, você começa a entender que você é muito mais do que a tua profissão. Você é um conjunto de coisas que você hoje usa para sua profissão, mas amanhã você pode usar para uma outra coisa. Né? Então, assim, quando eu fui fazer o meu processo, eu saí da publicidade e virar coach, eu passei exatamente por esse processo de assim, tá, quem eu, Charis, sou? Do que eu gosto? O que eu gosto de falar? O que eu gosto de estudar? Para que as pessoas me pedem ajuda? Eu comecei a mapear aqui. As pessoas gostavam muito de falar comigo sobre carreira, elas gostavam muito de falar comigo sobre relações, elas me pediam muita ajuda para coisas de estilo de vida, de alimentação, de disciplina, de gestão de tempo. E aí eu fui começando a entender, peraí, tem alguma coisa aqui dentro de mim, é uma potencialidade que eu posso usar para virar um trabalho, que hoje eu não estou usando. Né? Então, só que o que acontece? Para isso virar uma carreira, antes de mais nada, eu comecei a investir
não como hobby, mas como assim, assunto de interesse meu. Vou fazer curso porque esse assunto está me interessando. Vou me fazer algum curso técnico, alguma formação. Vou ler uns livros sobre esse assunto. E aí a coisa foi começando a ganhar corpo. Eu fui começando a olhar e falar assim, caramba, isso não é só um hobby. Isso não é só uma faísquinha que eu vou deixar ela aqui, sabe? Mas eu acho, Jé, que respondendo a sua pergunta, o grandíssimo ponto de partida é investir em mim mesma, em mim mesmo, né? Não sei se os homens também vão nos escutar aqui em algum momento. Investir em você. E eu acho sabe? interessantíssimo isso que você falou, Chá, do investir, são 3 pilares, né? É o que você gosta, o que você é bom e o financeiro. É importante a gente ressaltar aqui que o que você é bom, você pode desenvolver. Você pode não ser tão bom assim, mas você pode ter interesse e se desenvolver nesse bom, né? O financeiro, é importante a gente falar também que tem pessoas que não têm esses recursos e como elas podem investir nisso, né? Então, assim, eu acho que é mais talvez transformar e tentando transformar isso que você gosta em algo que seja financeiro, que retorne financeiramente. E eu acho que tem uma dica muito importante, muito legal, que eu ouvi esses dias, não espera estar perfeito, você tá perfeito para lançar. Eu não sei se você concorda comigo, mas isso fez muito sentido para mim. Então, tipo, eu tenho uns projetos. Eu tava conversando com uma pessoa, enfim, que me aconselha. Ela falou, Jéssica, não espera estar perfeito para você lançar. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que fazer isso para lançar. E assim, você lança. Você se lança em todos os sentidos, você começa um negócio e aí você vai aprimorando e fazendo esse negócio evoluir. Então, por exemplo, o tagarelando. Tagarelando, eu falei, vou fazer um bate-papo descontraído. Eu tô começando a deixar quadradinho agora. Então, assim, se eu for esperar isso ficar perfeito, fazer, então, né, a gente perde o timing. Isso é uma regra, é uma máxima no mundo do empreendedor. Comece antes de se sentir pronto. Exato. Eu comecei a aprender muito antes de estar preparada. Até porque, para eu me sentir pronta, eu precisava ter bagagem. E para eu ter bagagem, eu precisava atender. Ter experiência. Imagina que eu penso assim, eu só vou virar coach quando eu tiver 10 anos de experiência. Não vai acontecer nunca. Sim. Né? Mas, já uma coisa que você trouxe aqui de quem não tem recurso, né? Quando eu falo assim, a gente tem 3 recursos preciosos: tempo, energia e dinheiro. Se você é uma pessoa que não tem o recurso dinheiro, tendo a dizer que dos 3, esse atualmente é o menos necessário. Por quê? Porque em épocas de internet, onde todas as informações estão disponíveis, se você estiver disposto ou disposta a sentar a bundinha na cadeira e procurar, você não precisa desse recurso. É claro que se você, eu preciso de um curso técnico, de uma formação para exercer tal profissão, aí eu entendo. Mas hoje, com tudo que a gente vem vendo de novas profissões, o estudo informal, ele tem o mesmo peso de um estudo formal. Perfeito. Então, assim, eu não tô falando que não façam faculdade, mas eu tô falando assim, se a faculdade que você escolheu tá muito caro, tá fora do seu... Você tem outra coisa, você tem várias formas de estudar. Faz todo sentido. Temos livros de graça, temos podcast de graça, YouTube... Isso. Não adianta você ser acomodado, né? Eu acho que existe uma situação que a pessoa, tipo, exatamente por causa da insegurança, de não ter autoconfiança, aquela questão toda do amor próprio, ela, tipo, nossa, eu gosto muito disso. Mas eu nunca vou conseguir fazer. Mas eu não... Ai, preguiça, assim, sabe? Às vezes dá preguiça. Eu tenho um problema que eu sou a pessoa mais preguiçosa da história. Eu tenho preguiça. Eu preciso lutar contra isso. Entendeu? Eu preciso tentar, tipo, me mexer, porque se você não existe evolução sem atividade, né? Você não vai sair do lugar se você não começar alguma coisa. E é muito engraçado porque você vai se encontrando. É exatamente isso, você vai se encontrando, como a gente falou antes. Você vai se encontrando nas coisas. Você começa de um jeito, de repente ali no futuro você tá completamente... A bola em jogo. Por isso que eu acho tão importante, em todos os podcasts eu falo, em todos os podcasts, não, em todas as gravações do Tagarelando eu falo, é muito importante a gente viver o agora. Porque a gente se planeja para o futuro, lógico que é importante ter um planejamento, mas o futuro não existe. Pode acontecer tanta coisa. Ele nunca chega, porque ele nunca chega, amanhã também vai ter futuro. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se a gente ficar se prendendo, sabe? Tipo aquelas pessoas que vão no vidente. O vidente falou que o amor da minha vida é estrangeiro. A pessoa vai sair
com as pessoas, só que tem passaporte cor vermelha, sei lá, ela, assim, ela vai se restringir e aí ela não vai viver, entendeu? É se prender num negócio que ela não vai viver. Então é muito importante você viver o agora. O agora, eu sempre falo isso, o agora é seu maior presente. Com certeza. É E lindo. Chá, tem uma coisa que você trouxe aqui, que é o seguinte, Chá, sou super preguiçosa. Tem uma notícia, amiga, que acho que eu nunca te contei, mas a preguiça uma fantasia, é um disfarce do medo. Não existe preguiça, existe medo. A preguiça é um disfarce do medo. Quando eu falo que eu tô com preguiça, muito provavelmente o que eu tô me sentindo é insegura de não ser boa o suficiente, de não dar certo, da coisa não ficar do jeito que eu tô esperando. Por isso que eu volto pro nosso tema central desse nosso papo, que é: seja o seu maior investimento. Quanto mais você investe em você, mais segura você fica de tudo que você sabe, de tudo que você estuda, de tudo que do quanto você é interessada pelo mundo. E quanto mais você se interessa pelos assuntos, mais você amplia a sua visão de mundo, você amplia a sua cabeça, você abre possibilidades para você. E aí, quando vem a tal da preguiça, você olha e fala assim: não, peraí, eu sei que aqui talvez eu tô com medo, mas eu sei que eu tenho que ir com medo mesmo, né? A diferença do corajoso e do medroso não é o que um tem medo e o outro não tem. A diferença é que um vai com medo e o outro não vai porque tá com medo, mas a quantidade de medo em cada um de nós é exatamente a mesma. Quando eu comecei há 4 anos atrás a atender, eu tava assim, ó, não posso falar o que significa isso, mas você sabe. Eu tava assim. Porque é óbvio, é uma coisa totalmente nova para mim. Não é que eu estava me lançando para os outros, eu estava me lançando para mim mesma. Exato. Eu não tava, a gente acha que a gente tem medo de decepcionar os nossos pais, os nossos amigos, mas o nosso maior medo é ter que lidar com a nossa decepção, com a nossa frustração de caramba, não deu certo, não consegui, não era do jeito que eu esperava. No fim das contas, a gente acha que a gente está querendo agradar o outro, mas na verdade é uma questão nossa, pessoal, né? A gente tem que se agradar. E a gente, tipo, é muito engraçado isso que você falou, me fez pensar, refletir. A gente pensa que a gente está preocupado com a opinião alheia, mas por uma questão de como a gente vai se sentir com isso. Você Exato. entendeu? Sempre Foi meio aqui. confuso, mas é isso. É sempre aqui, tá sempre do nosso lado do campo, né? Como eu vou me sentir se eu achar que as pessoas vão pensar tal coisa de mim. Agora, esse negócio de amor, é exatamente isso. Agora, esse negócio de autoconhecimento e desenvolvimento da autoestima, do amor próprio, envolve também cuidados com a saúde, envolve também você se vestir bem, porque também não adianta você, tipo, vestir bem, tipo, digo, estar feliz como você tem o seu estilo, não se preocupar, não tentar ir numa modinha, né? Então, você se cuidar. Tem aquela coisa que existe extremos, né? De pessoas, eu vou ser feliz se eu me aceitar do jeito que eu sou, eu vou ficar largada, ou tem aquelas outro extremo que é, não, eu vou entrar na faca, vou ficar completamente deformada porque só vou ficar feliz se eu tiver um estético bonito, enfim, são 2 extremos, né? Eu acho que a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio, né? E isso é muito importante falar, porque essas pessoas, por exemplo, esse exemplo que eu dei, que entram na faca, ficam completamente, todo mundo fica com a mesma cara e não sei o quê, essas pessoas, elas não estão felizes com ela mesma e ela vai sempre buscar um padrão, uma pessoa que não é ela, né? Eu concordo muito com você, Jé. E é muito importante trazer essa parte estética também, eu digo, de Claro. como você tá feliz com você mesma. Será que você tá insatisfeita com alguma coisa sua porque você tá insatisfeita ou porque o outro vai achar alguma coisa de você? Né? Isso tudo envolve o autoconhecimento, o amor próprio, enfim. A forma como cada uma de nós lida com consigo mesma, com a saúde física, mental e emocional, reflete muito o que a gente vai colher, né? Assim, o yoga, eu sou super praticante, eu amo, e o yoga, ele parece uma prática física, mas não é, ele é uma prática muito mais profunda, mas ele começa pelo corpo. Por quê? Porque o yoga fala, o corpo, gente, é o veículo do nosso espírito. Como é que você pode tratar mal o veículo da sua alma e achar que você vai ter uma alma feliz, uma alma boa, né? O yoga fala muito isso, assim, você vai retirar primeiro as impurezas do seu corpo físico, para depois você conseguir acessar as impurezas da sua mente
e da sua alma, né? Então, eu concordo muito com você, e a Jéssica me conhece muito bem, sabe o quanto eu sou super coxinha com a minha saúde, assim, super... eu sou super disciplinada, porque eu percebi que quanto melhor eu cuido do meu corpo, e esse cuidado com o corpo entra nessa coisa do invista em você mesmo, quanto mais eu cuido do meu corpo, mais o meu veículo roda longe. Né? Eu falo, um veículo com péssimo combustível, ele morre no próximo quarteirão. Né? Quando eu me alimento bem, quando eu durmo bem, quando eu pratico meu yoga, quando eu faço minha meditação, né? Não tô aqui para dar um modelo. Quando eu faço as coisas que me fazem bem, o meu corpo fala para mim assim, Charis, vai, que eu tô pau para toda obra, eu tô aqui Isso pronta pra é importante falar. Ah, desculpa, eu te cortei. Mas é importante você falar isso, que você não quer ser um exemplo. Porque às vezes o que você faz não é a felicidade do outro. A gente não tá aqui falando, tipo, você tem que fazer isso, seguir esse modelo e praticar yoga e não sei o quê. Não, sei lá, às vezes a pessoa gosta de pintar. Vai pintar, entendeu? Eu acho que cada um fazendo as coisas que gosta é a própria terapia da pessoa, né? É um escape. Com certeza. É um escape. Então, fazer coisas que você gosta. Eu acho super legal também falar, quando eu estava perdida, assim, de autoestima e tal, eu comecei a procurar coisas que eu gosto de fazer, porque eu achava que eu não era capaz de fazer nada. Eu comecei a procurar coisinhas que eu gosto de fazer e eu criando, já falei isso também, mas eu acho que vale repetir, criar mini metas. Não começar gigante. Então, assim, eu gosto de cozinhar. Então, comecei a cozinhar pouquinho, foi indo de pouquinho a pouquinho. E fui vendo que as pessoas foram gostando. Poxa, que legal, as pessoas estão gostando. Poxa, eu consigo fazer isso. Poxa, que legal, olha, sou boa. Então, é importante você saber que você é capaz, você pode, é só você querer. Por isso que eu falei, quando você investe em você, você começa a se preencher tanto de si mesma, que você vai ganhando uma confiança que até então você não tinha. Inclusive, já é para descobrir as coisas que você também não é boa ou não se interessa. Por exemplo, eu acho lindo, 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 lindo quem faz trabalhos manuais, quem pinta, quem borda, quem faz qualquer coisa com as mãos. Mas eu, Charis, sou uma negação com isso. Desde pequena eu sou uma negação com isso. Eu sempre soube. E não te interessa. E tá tudo bem. Quando eu começo a testar várias coisas, vou fazer uma aula de pintura, pintei e falei, quer saber? Não é nem não porque gosto. não é bonito, mas eu não tive uma boa hora. Não te preencheu. E não me conectei comigo mesma e tá tudo bem. São testes. Quando a gente vida é teste, não é? Total. Você vai testando. Você vai se testando. Acho isso muito legal. Você tem o poder de se testar. Isso é muito bom, né? E tem tudo a ver com a minha fala, né? De você não precisar de ninguém para se preencher, né? Você tem que estar preenchido de você mesmo. E eu acho isso muito. E eu acho que tudo isso envolve realmente a felicidade de você estar com você mesma, né? Estar ok com a solidão. É que solidão parece que é um estado de espírito, entendeu? Mas assim, estar sozinha, não estar com alguém do lado, não estar com parceiro. Solitude, boa, obrigada. Porque às vezes as pessoas, o que as pessoas fazem? Por esse medo de ficar sozinha e não ter ninguém, e não encontrar ninguém, muitas vezes as pessoas entram em rascadas de relacionamento, entram em relacionamentos que não quer, entram em relacionamentos abusivos, entram em relacionamentos que não é legal, a pessoa não gosta e não quer sair por medo de ficar sozinha, não vou encontrar outra pessoa. Ou seja, tudo isso permeia em volta realmente da autoconfiança e do amor próprio. Com certeza. Quando eu não me preencho, eu procuro coisas externas a mim para me preencher. Exato. Seja comida, sejam compras, sejam relacionamentos tóxicos, seja drogas. Bebida. A gente vai fazer isso, né? O ser humano não foi feito para ficar sentindo esse vazio existencial, porque ele incomoda, ele dói, né? Por isso que a gente falou a história mais cedo, de antes da quarentena, a gente tinha nossos distratores e de repente tudo ficou muito à mostra. Porque a gente tem esse costume de extravasar para não ter que parar e olhar para dentro, né? O olhar para dentro dá trabalho, ele cansa, ele incomoda, ele tira a gente da nossa zona de conforto. Mas depois que a gente começa a gostar do processo de olhar para dentro, a gente vai começando a entender que nada tá fora.
Nada. Muita gente vem pra mim no coach e fala assim, Charis, quero organizar minha vida. Eu falo, eu não vou organizar sua vida. Eu quero organizar seu coração. Eu quero organizar tua cabeça, tuas emoções, teus pensamentos. Quando a gente organiza o lado de dentro, o lado de fora automaticamente se organiza junto e coisas incríveis acontecem, né? E outra coisa que me falam muito aqui no processo, já é, ai, Chá, eu sei que eu não posso colocar isso como uma meta de coaching, mas eu adoraria encontrar uma pessoa. E eu falo pra pessoa assim, que bom que você verbaliza que você quer encontrar uma pessoa. Eu fico muito feliz. Eu não posso prometer que a gente vai bater essa meta no final do processo, mas o que eu posso te prometer durante esse processo e durante qualquer processo de autoconhecimento é que você vai se preencher tanto de você mesma que essa necessidade vai ficar muito menos latente. E aí entra naquela história, né? De a gente para de caçar a borboleta, a gente começa a cuidar do nosso jardim, até uma hora que vem e pousa uma borboleta. Ai, que lindo! É isso que acontece. É isso que eu vejo muita gente namorar durante o meu processo, ou depois do meu processo, ou, enfim, não só relacionado ao meu coaching, Falando... mas qualquer processo Exato. em geral, que é assim, quando a gente olha para dentro e a gente se cultiva, o mundo à nossa volta começa a perceber que a gente está florescendo. E o mundo se interessa. E é muito engraçado. Você falou de borboletas, usar outro exemplo, outra metáfora, né? A gente é um processo de transformação nossa. Então a gente precisa, a lagarta precisa se encasular que fala? Você entrar no casulo para virar borboleta. E dói, a borboleta, a lagartinha fica lá quanto tempo no casulo, presa, enfim, virando borboleta? Demora. Quando ela tá presa no casulo, ela tá a visão dela tá tampada. Tá tampada. Ela sabe que é lindo e que ela vai voar e que ela vai ver coisas incríveis e que ela vai ficar linda. Exato. Então, o processo nossa, que linda. transformação, ele não só é doloroso, como várias vezes a gente vai questionar, será mesmo que tá dando certo? Será mesmo que eu tô indo para algum lugar? Mas o que eu sempre levo de máxima na minha vida e convido todo mundo a refletir é sempre assim, eu tô investindo em mim? Eu tô olhando para dentro? Eu tô fazendo cursos? Eu tô lendo coisas que eu gosto? Eu tô atrás de tribos? Né? Eu bato muito forte nessa coisa da tribo, porque assim, muitas vezes os amigos que a gente leva de uma vida toda são as pessoas que a gente mais ama no mundo, mas nem sempre a gente se identifica do ponto de vista de assuntos de interesse, né? Então a Gé vai para um lado, eu vou para o outro, a Maria vai para o outro, a Joana vai para o outro, e aí às vezes a gente olha e fala assim, pô, eu gosto tanto desse assunto, mas ninguém quer falar comigo desse assunto. A gente precisa ir atrás e aí você acha a tribo que fala sobre isso. Você vai ter lá a sua tribo da comida, que você vai falar sobre, gente, acordo às 4 horas da manhã para ir no mercado municipal comprar um negócio que vai deixar um sabor. Se você ligar para mim para falar disso, eu vou falar, amiga, beijo. As mães vão ter as tribos dela para falar dos bebês e das babás. Eu não sei o que, vai ter exatamente isso. Exatamente. E é legal... Tem suas tribos. Eu, por exemplo, sei que eu tenho gostos muito específicos. Eu adoro falar de yoga, de meditação, de retiro. Eu não vou ficar enfiando goela abaixo. Você não vai me ligar para falar disso, porque você sabe que eu não vou nem entender a sua língua que você está falando. Você não vai vibrar junto comigo, mas não por mal. Porque você não entende o que eu tô falando. E não deixa de ser menos amiga. Exato. E não deixa de ser menos amiga. Agora, essas transformações que eu quero deixar muito claro... É muito importante, então, a gente falar aqui que é essencial a pessoa não perder o foco e não perder a vontade. Porque o que pode acontecer? A pessoa, tá bom, vou mudar. Começa a fazer alguma coisa diferente, começa a não sei o que, de repente ela desiste. Ah, não, tá muito difícil, vou desistir. Então, as pessoas, elas têm como fala? O hábito. Isso, o hábito, obrigada. Para voltar pro que é cômodo, para estar na comodidade. O hábito de desistir, porque é muito mais cômodo e mais fácil deixar a vida como ela tá. Por que eu vou mudar? Eu nem sei se vai dar certo, eu nem sei se eu vou conseguir. Mudar é um processo doloroso. Mudar é um processo que demanda... É eterno. Demanda trabalho, demanda foco, demanda disciplina, sabe? Não é fácil. Então, assim, cara, você decidiu uma coisa, vai. Só vai. Assim, acho que a gente é muito intuitivo. O ser humano é muito intuitivo.
A gente Claro, sabe. e o vai não significa necessariamente você tem que seguir todas as linhas do plano que você traçou. E não Mas significa não errar, porque errar é muito importante. eu não quero voltar para o ponto inicial, mas eu entendo que eu tracei um caminho, esse caminho não está exatamente, então eu vou dar um desvio para cá. Eu acho que agora é melhor ir um pouquinho para cá. A vida Exato. é fluida, ela é orgânica, né? Graças a Deus, imagina a monotonia que seria se ela não fosse orgânica. Com certeza. Mas uma coisa importante de dizer, Gé, para quem tem o hábito de desistir, tem o hábito de começar e parar no meio, vale uma autorreflexão de qual é o ponto que sempre me faz desistir? É, por exemplo, um obstáculo que aparece que eu acredito que eu não sou capaz de ultrapassar. É, por exemplo, um momento em que eu vou precisar mostrar para as pessoas que eu estou seguindo esse caminho e eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. É medo de me decepcionar, de decepcionar os outros. A gente tem que questionar por que a gente tem os nossos padrões e crenças limitantes, né? Por que esse padrão negativo está em mim desde sempre? O que ele representa? Nossa, percebi que toda vez que eu estou diante de um obstáculo, eu travo, dou meia volta e vou embora. Por quê? É porque eu não tenho autoconfiança? É porque eu não acho que eu sou capaz? Alguém disse para mim que eu não sou capaz e eu acreditei no que essa pessoa disse? A gente precisa investigar. Dentro de cada um de nós tem um potencial absurdo, só que ele é tolhido, podado e calado por crenças, por traumas, por passado, Por cultura externa também, né? sociedade, por tudo. Então, é nosso objetivo, é nossa responsabilidade quebrar essas barreiras. Porque esse não é um trabalho dos outros, não é um dia a vida vai vir aqui, a vida toda eu fui dura com a Jéssica em relação à aparência, agora eu vou tirar esse obstáculo e deixar ela ser quem ela quiser. Não! Você vai ter que ir lá e esmurrar a porta e falar assim, gente, eu não quero mais. Eu não faço mais parte disso. Exato. Né? Então, tipo, não é? As pessoas acham assim, né? Que tipo, hoje eu acordei e decidi fazer isso. Tipo, não é assim. É um processo. E que tem que ser investido. Investido tempo, investido no que você gosta e investir dinheiro, se possível. Exatamente. Acho que a gente costuma ter uma visão, uma abordagem, uma atitude muito mais gentil e qual que é o nome dessa palavra? Generosa com quem a gente ama do que com nós mesmas, né? A gente costuma dar muito mais dinheiro para os nossos filhos, para o marido, para o programa com todo mundo, mas na hora de gastar para a gente, peraí que isso é muito caro. E atenção! A gente costuma dar todo o nosso tempo para as pessoas que a gente ama e a gente costuma nunca ter tempo pra gente. A gente costuma falar sim para todo mundo e não pra gente o tempo todo. Então, assim, tem uma frase... A gente é muito rígida com a gente mesmo. Tem uma frase que eu li esses dias que é assim: se eu te pedir para listar as coisas que você mais ama no mundo, quanto tempo você demora para colocar o seu nome nisso? Olha, é isso. E é isso, assim, a gente não precisa ser melhor do que até as pessoas porque que a gente ama, mas a gente é tão importante quanto as pessoas que a gente ama. Mas eu acho muito importante a gente falar, porque a gente se sente... Tem muitas pessoas que se sentem mal em se colocar como primeiro da lista ali, como eu me amo, porque acha que é egoísta, porque acha que é egocêntrico, porque acha que enfim, que você tem que amar realmente os outros, amar ao próximo mais do que se ama. Enfim, existe esse preconceito, né? Que tem que ser quebrado. Eu só faço os outros felizes quando eu tô feliz. Eu só consigo fazer bem para os outros quando eu tô bem. É isso que as pessoas precisam entender. Uma pessoa que sofre do lado de dentro, o amor para ela é uma coisa escassa. Então ela até pode amar os outros, mas ela vai amar muito menos do que ela poderia amar. Quando a Gé fez todo o processo dela de cura, de transformação, hoje, Gé, eu vejo isso porque eu sou sua amiga, graças a Deus, eu estou muito perto. Você consegue amar as pessoas com uma facilidade linda, leve, fácil. Por quê? Porque você olha no espelho e fala assim, o que eu preciso me dar para ser feliz? O que eu preciso fazer por mim mesma? Eu tô inteira arrepiada. Para eu voltar a viver minha vida e ser protagonista. E hoje, quando alguém te vem com um problema, você não vai abafar o problema dessa pessoa com... Não, mas olha, peraí, olha o que eu passei, né? Tá vendo quanto eu sofri? Você não tem isso, porque você tá se dando tanto amor
que é fácil, que é natural para você, dá amor para as outras pessoas. Então, a gente não cuida bem dos outros quando a gente não cuida bem da gente. Eu falo isso muito para quem eu atendo que é mãe, mas eu acho que para todos nós no geral. Acho que sim, a nossa cultura é muito enraizada nessa coisa da culpa, né? Então, eu não posso falar não nunca, eu tenho que estar sempre disponível, eu tenho que estar sempre sorrindo para todo mundo. E eu acho que na minha visão, não é sobre É isso. aquele estereótipo que a gente monta, as mulheres têm que ser perfeitas, têm que ser princesas, têm que se comportar assim, não pode abrir a perna, não pode sentar assim, não pode falar palavrão, não pode nananã. Uma metáfora para isso, outra, é aquela história de se as pessoas, se tem, sei lá, um naufrágio, pessoas afogando, você não consegue salvar outra pessoa se você estiver desesperado também. Você precisa primeiro Máscara de calma. oxigênio do avião. Você Exatamente. coloca primeiro em você e depois você sai correndo pelo avião para colocar a máscara em todo mundo. Mas a primeira máscara pessoa é em você. Porque você não consegue ajudar ninguém se você não tá bem. Você não ajuda e você atrapalha. Porque alguém vai ter que vir te salvar. Sim, os dois se afogam. Quando você não se salva, você vira um peso para as pessoas que te amam, porque alguém vai ter que vir te salvar. Né? Então, quando todo mundo olha e fala assim, bom, felicidade é o meu, a minha felicidade é esse cestinho que tá na minha frente, eu tenho que cuidar muito dele, e depois que tiver muito bem cuidado, eu ajudo o amiguinho do lado a cuidar, tudo fica muito mais leve, a vida, eu acho que a jornada de cada um fica muito mais, muito melhor, assim, muito mais feliz. Muito. Chá, eu acho que foi, assim, juro, essencial ouvir você. Para mim foi realmente uma sessão de terapia, de verdade. Tipo, eu acho extremamente importante as pessoas saberem quem é a Chari, sabe? Assim, as suas palavras, a sua sabedoria, o que você adquiriu, sabe? O que a gente vive não é à toa. Eu acho que a gente pode transformar isso em coisas muito positivas na nossa vida. E é só querer. E a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser da nossa vida. Isso é extremamente importante. Obrigada por ter participado. Eu quero te agradecer muito. Eu quero te pedir para continuar nessa sua missão, nessa sua jornada de inspirar outras pessoas e principalmente outras mulheres. Obrigada por estar sempre se tirando da sua zona de conforto para levar mensagens importantes para outras pessoas. Obrigada por estar aqui conectando mulheres, conectando uma rede tão grande de suporte. Você sabe muito bem disso. Antes de você, eu nunca tinha tido contato com nada de relacionamentos abusivos e nada nem próximo do que você viveu. E isso foi assim, a gente esquece que quando a gente cresce, quando a gente sofre, a gente cresce todo mundo que está do lado, né? E eu cresci muito com a tua história de entender o que é isso, como acontece isso, de que forma isso impacta na vida das pessoas, como eu, Charis, hoje tenho que ficar atenta para ajudar mulheres da minha vida se eu perceber que tem alguém que pode estar passando por isso. Então, assim, o meu convite é você, mulher que está escutando a gente do outro lado, eu tenho certeza que você tem alguma história para contar, que você tem algum aprendizado para levar para as pessoas, seja publicamente, digitalmente, ou seja até na sua vida mesmo, no dia a dia, mas o que eu peço é assim, não se cale, não cale a sua voz, não cale o seu potencial. Todos nós, seres humanos, somos repletos de um potencial lindo, foda, forte, e eu acho que o nosso grande propósito de vida é revelar esse potencial para todo mundo, poder colocar esse potencial a serviço de outras pessoas. Obrigada, Gé, por estar fazendo isso de forma tão linda. Ah, isso é linda. É exatamente isso. Só para complementar, invista em você, que você tem o potencial de ser uma borboleta maravilhosa. E você, Chá, já é uma borboleta linda. Só voa. Voa, vai. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que assistiu pelo tempo de vida. Eu sei que o nosso tempo é muito precioso. Eu falei aqui dos 3 recursos, né? Tempo com certeza é o mais valioso, então eu agradeço muito todo mundo que escutou a gente. Espero que gostem e quem quiser me mandar perguntas, dúvidas, sugestões, qualquer coisa no meu Instagram também, fiquem à vontade, que eu tô por aqui pra gente sempre trocar. Parabéns, Xaxá. Beijo, obrigada. Um beijo!